Olá a você que está me assistindo. Meu nome é Calbi Blanc, mais conhecido como Professor Blanc. Sou professor de Química do Cefet-RJ há bastante tempo, além de ter sido aluno dessa excelente escola. Esse é um projeto piloto que surgiu da necessidade em atender a uma aluna que se encontra em regime domiciliar e que precisa do apoio do Cefet nesse processo de ensino-aprendizagem. Algum tempo atrás, fui procurado pelo DEMET, pelas responsáveis por esse caso, que vieram conversar comigo sobre a elaboração de um trabalho direcionado à aluna e, dentre as propostas apresentadas, me foi dada a opção de gravação de videoaulas que seriam encaminhadas à aluna em questão. Achei válida a ideia e sugeri que melhor seria se as aulas ministradas na turma dessa aluna fossem gravadas com a presença dos colegas de classe, o que tornaria tudo muito mais natural, e minha sugestão foi aceita. E assim começou o processo, que resultou nesse trabalho extremamente agradável e que espero possa ser útil a você que vai assistir. Por opção minha, não foi feito nenhum tipo de ensaio e nem fui acompanhado por nenhum diretor de gravação. Tudo correu como se alunos estivessem em sala junto com seus colegas de turma. Por esse motivo, peço desculpas por algumas falhas que você vai encontrar. O que fiz, em alguns casos mais graves, principalmente nos conceitos, foi acrescentar alguns avisos e legendas com a correção necessária. Antes de dizer o conteúdo da primeira aula, quero agradecer a todos os envolvidos na realização desse projeto, começando pelas colegas do DEMET, Raquel e Zenaide, que me apresentaram a proposta e cuidaram de toda a parte burocrática para levar a ideia adiante. Agradeço também a todos da TV Cefet, começando pelo meu amigo Edgar, que não só me ajudou e apoiou, como também me incentivou a levar adiante num futuro próximo, um projeto mais abrangente para ser disponibilizado de forma maior. Agradeço ao Bruno, à Adriane, ao Henrique, à Lidiele e ao Carlos Eduardo por participarem diretamente das gravações na turma e foram obrigados a assistir aulas de Química, que talvez não gostem tanto assim. E quero agradecer de forma especial a Ariane, que além de também estar no processo de gravação na turma, teve a maior paciência do mundo com os ajustes que se fizeram necessários para a finalização do material. Confesso que sem ela não teríamos esse maravilhoso resultado em tão pouco tempo. E como não poderia deixar de ser, meu agradecimento mais do que especial a todos os alunos da turma 3BTU 2018, que sem dúvida nenhuma vão deixar a marca indelével na minha carreira de meio século de magistério. Amo vocês de paixão, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Vamos ao conteúdo da segunda aula. Esses serão os assuntos abordados. Exercício sobre lei da diluição de Ostwald, equilíbrio iônico da água, pH e pOH, revisão de logaritmos e principais propriedades, construção das escalas de pH e pOH, exercício sobre pH e medidas de acidez. Vamos à aula 2. Então, olha só, na aula de ontem, nós fomos até lei da diluição, não foi isso? Foi? Mariana, qual é a fórmula da lei da diluição? Te peguei. Vê no caderno. Cola aí rapidinho. Você também chama Mariana? Assim, ó. Mariana, eu vou te ajudar. KI igual a M alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa, né? Essa fórmula. Mas foi que eu ouvi? Foi que eu ouvi. Esse KI, quando for ácido, ele vai chamar KA. E quando for base, ele vai chamar KB, não é assim? E o M é o quê? Mol por litro, muito bem. E o alfa é o quê? Grau de ionização ou dissociação. Aí o que nós falamos? Que o alfa, ele é medido em porcentagem, né? Então ele vai de 0% a 100%. 0% é 0 dividido por 100, que dá 0. E 100% é 100 dividido por 100, que dá 1. Em outras palavras, alfa varia de 0 a 1, ok? Se for 40%, você coloca 0,4. E aí falamos dos eletrólitos fracos. O que é um eletrólito fraco, pessoal? Aquele cujo alfa é menor que 5%, né? E aí 1 menos alfa, aproximadamente 1, e a fórmula fica mais simples. Foi aqui que nós paramos ontem, não foi? Não fizemos nenhum exercício. Aliás, falar em exercício... Não, de lei da diluição, não. De lei da diluição, não. Não fizemos, marcamos para hoje. Né? Eu mandei para o grupo ontem 2 listas, porém, né, eu ontem ainda estava com sono atrasado de anteontem.
quem viu as listas, uma está repetida. Uma está repetida. Aqui eu preparei mesmo para mandar, não me pergunte, porque na hora que eu fui anexar o arquivo, anexei errado. Então, hoje, quando eu chegar em casa, eu vou mandar a lista que era para mandar de verdade. Mas mandei uma que é nova, só sobre pH e pH. Vocês receberam. A aula de hoje vai dar para a gente trabalhar naquela lista, certo? E a que foi repetida, desculpe, eu vou mandar uma para substituir, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer exercício, anota aí. Ah não, é desse tamanho. Vamos. Calcular a constante de ionização, calcular a constante de ionização de uma solução, aqui ó, 0,05 mol por litro, calcular a constante de ionização de uma solução 0,05 mol por litro de um monoácido fraco, que está 1% ionizado. Só isso. Que está 1% ionizado. Tá bom? Primeiro ele está dizendo que é fraco, já é um bom começo. E segundo ele está dizendo que é 1%, que confirma que é muito fraco. O que significa dizer que na fórmula você vai desprezar o denominador, não é isso? Então, um minutinho para fazer. Vou dar uma dica, uma sugestão. Procure trabalhar com potência de 10. Lembrando que 1% não é 1, tá? 1% é quanto, pessoal? Muito bem. Ou 10 elevado a menos 2. Faz sentido ou não? Tá? Então faz aí. 1 minuto. Primeiro que acertar, tem uma vaga garantida no Enem. Verdade, eu tenho conhecimento lá, eu mando um bilhetinho. Oh. Por que você... Mariana, como é que você pode dizer que fez e está errado se eu nem sei? Fala para mim, quando deu? Me dá a resposta em potência de 10. Fala alto que velho é surdo. Menos quanto? Errado. Errado. Errado, tá? Assim algum dia vocês vão acertar. Quanto deu, Pedro? Olha para cá, pessoal. Esse é o exercício mais simples, mais elementar que pode existir. Primeiro, eu não vou usar o denominador, não é isso? Porque é um eletrólito fraco. Então, lá vai. KI igual a M alfa ao quadrado, correto? Vamos trabalhar com potência de 10. Se você se habituar a trabalhar com potência de 10, a vida vai ficar muito mais fácil. Meu amigo, quanto é 0,05 em potência de 10? Fala alto que velho é surdo. Quanto é? 5 vezes 10 a menos 2, não é isso? Sim ou não? E 1%, quanto é? Não é 1 sobre 100? Que dá 0,01, não é isso? Ou seja, 10 a menos 2 outra vez. Até aí tá bom ou não? Vamos substituir. KI é igual M, 5 vezes 10 a menos 2, não é isso? Vezes alfa ao quadrado. Meu amigo, se o alfa é 10 a menos 2, fica 10 a menos 2 ao quadrado. Tá bom até aí ou não? Quanto é 10 a menos 2 ao quadrado? Para quem ainda tem dificuldade de fazer isso, elevar um número ao quadrado não é multiplicar ele vezes ele mesmo? 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2. Não conserva a base e soma o expoente? Não vai dar 10 a menos 4, pessoal? Então aqui vai ficar KI é igual 5 vezes 10 menos 2 vezes 10 menos 4. Resposta: 5 vezes 10 a menos 6. Quem acertou? Fácil ou difícil, pessoal? Muito fácil.
Alguma dúvida sobre esse? Hein? Fala, Pedro. Nada. Você não estava ontem aqui, né? Pois é. Oi? Mas eu avisei, fala alto que velho é surdo, não falei isso? Aí você fala mais alto ainda. Ah, não. Alguém desse lado escutou eles berrando lá de lá? Cheio de cúmplice aqui, olha só. Ouviu Pedro. Então vamos lá, faz outra aí. Vai mais um. Calcular. A concentração mol por litro. Calcular. A concentração mol por litro. De uma solução de HCN, chama ácido cianídrico, de uma solução de ácido cianídrico, calcular a concentração mol por litro de uma solução de ácido cianídrico, vírgula, esse A craseado, a temperatura T, vírgula, cujo grau de ionização é 0,01%. Está no quadro. Cujo grau de ionização é 0,01%. Ponto. Dado, anota aí, ó, dado Ka, a temperatura T, esse é acraseado, né? Ka, a temperatura T, igual 10 a menos 19. Menos 9, perdão, desculpa. Tá? Ka, temperatura T, 10 a menos 9. Pode fazer. Repara que agora é o exercício inverso. No anterior, ele deu a concentração, deu alfa e queria o KI, que no caso é o Ka. Não é isso? Agora ele deu a ionização, deu a constante, que é a concentração mol por litro. Com esse valor, meu amigo, o que você acha? 0,01%. É bem fraco, não é? Lembra que abaixo de 5% a gente considera fraco? Ele é 0,01. Vou dizer de novo, trabalhe com potência de 10. E a resposta é em mol por litro. Vamos sortear mais uma vaga? Agora para o FRJ. Oba! Quem quer uma vaga para o FRJ aí? A UF é depois. Quando a gente entrar em PH, eu vou sortear uma vaga para a UF. E calculadorazinha, meu Deus do céu. Não? Usar a calculadora? Pode. Eu recomendo que não use, mas pode. No vestibular vai poder usar, Mariana? Difícil? E precisa calculadora para isso? Adoro vocês, viu? Quanto deu? Vamos! Você ainda está pensando no texto? Eu sou muito apressado, não sou? É verdade. Eu nasci de 5 meses. Ninguém? Fala alto que velho é surdo. Menos 17, não sei. Quem mais arrisca? Quem mais arrisca? Vamos lá, quem dá mais? Vamos botar em leilão esse negócio. Quanto deu, Breno? Olha, ganha-se pouco, mas é divertido. Posso fazer? Ó, quem achou
0,1 mol por litro. Dá 0,1, vou mostrar. Dá. Olha para cá. Pessoal, olha para cá. Sabe por que vocês erram? Porque vocês já querem colocar os números, né? E sair fazendo a conta feito maluco. Não faça isso. Olha a dica aqui, presta atenção. Ô, simpático. Olha aqui, pessoal. Vamos botar a fórmula? Novamente, se ele é um eletrólito fraco, não vai sumir o denominador? Então, como é que fica? Ka igual a M alfa ao quadrado, correto? O que ele está procurando? Onde é que está a pergunta? A pergunta não está aqui, ó. Não é o M que ele quer saber? Sim ou não? Então, tira daqui o valor de M. Fica quanto? M igual a K sobre alfa ao quadrado, certo? Tudo bem? Estão acompanhando o que eu estou fazendo? Agora que eu vou substituir. Repara que eu não coloquei os números antes. Quando você coloca muito número, né, fica mais confuso. A minha recomendação é que você tire da expressão aquilo que você quer, para depois botar os números. Lá vai, ó. M igual. Quanto é o K? Não é 10 a menos 9? Agora, sabe onde muita gente errou? No tal do 0,01%. Meu amigo, o que é 0,01? Isso aqui, ó, 0,01, não é 10 a menos 2? E o que é o porcento? O que é por cento, pessoal? Não é dividido por 100? Portanto, não é 10 a menos 2 outra vez? O sinalzinho de porcento, pessoal, não é dividido por 100? É ou não é? Se é dividido por 100, não é 10 a menos 2? Ah, viu como é que a matemática pega vocês? Aí depois fala que a culpa é da química. A química é difícil. Calma, vou chegar lá. Pessoal, ó, quanto é 10 a menos 2 daqui? 10 a menos 2 daqui não dá 10 a menos 4? Não tem que elevar ao quadrado aqui, ó. 10 a menos 4 ao quadrado. Tá ou não? Quanto é 10 a menos 4 ao quadrado? Outro dia o aluno falou para mim que 10 a menos 4 ao quadrado era 10 a mais 16. Eu quase infartei. Quanto é 10 a menos 4 ao quadrado? Não é 10 a menos 8, pessoal? É 10 a menos 8 ou não é? Então aqui, ó. K é igual 10 a menos 9 sobre 10 a menos 8. Jogo 10 a menos 8 para cima. O que acontece com ele? Não vira 10? Oh, perdão. Muito obrigado. Desculpe. Tá? É o M que a gente está querendo. Jogo 10 a menos 8 para cima. Não vai virar 10 elevado a 8? Aqui, ó. M igual 10 a menos 9 vezes 10 elevado a 8. M igual a 10 a menos 1 ou 0,1 mol por litro. Está pronto ou não está pronto? Diga. Não, meu anjo, não. 0,01% é 0,01 dividido por 100. Então, e quanto é 0,01? Ó, quanto é 0,01 dividido por 100? O 0,01, esse 0,01, não é o 10 a menos 2? É ou não é? O 100 aqui embaixo não é 10 elevado ao quadrado? Quando você jogar isso aqui para cima, não fica 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2? Por isso que 0,01% é 10 a menos 4. Entenderam, pessoal? A dúvida da Eliana? Tudo bem? Morreu aí? Então, lei da diluição acabou, tá? O que vai acontecer? Você tem essa fórmula com três incógnitas, digamos assim. Uma é a constante, ele pode pedir para calcular a constante, foi o exercício anterior, não é isso? Outra, ele pode pedir para calcular a concentração mol por litro, e a terceira possibilidade é ele pedir para calcular o alfa. Mas de uma forma ou de outra, pessoal, não é só substituir na fórmula e fazer a conta? Oi? Vai uma lista para vocês, tá? Bom, dito isso, vamos começar a aula de hoje no assunto novo.
Qual foi o tema que eu deixei para a gente começar a aula de hoje? Equilíbrio iônico da água. Foi isso ou não foi? Quem está pensando em fazer Enem, então leva a sério isso, porque a probabilidade de uma questão dessa é muito grande. Por quê? Se alguém quiser fazer para você? Não quer mais? Ó, posso te dar uma sugestão? Faz. Não, sabe o que é? Não pensa assim não. Vale como experiência, pessoal. Não, vai naquela que você quiser. Mas a minha recomendação é que você faça. Até para você ter noção do que é o Enem. Porque muitas das vezes, né, o aluno tem uma ideia errada. Então faz para você tomar conhecimento do que é, mesmo que você não consiga passar agora, mas você já vai adquirir uma experiência. Pessoal, vocês acham que eu passei no vestibular da primeira vez? Não. E não morri por causa disso. Todo mundo que faz vestibular passa da primeira vez? Não. E digo mais, tem muito aluno que passa da primeira vez que não deveria ter passado, porque não estava preparado, aí chega lá dentro da faculdade e desiste no meio do curso. Então, não passar no vestibular a primeira vez não tem nada demais, é a coisa mais normal do mundo. Tá? Eu estou falando sério. Hein? No ano passado, vamos falar de química, eu só posso falar de química. Com a química que vocês tiveram no ano passado era pouco. Agora, essa química desse ano, que é físico-química, o peso pesado do vestibular está aqui, ó. O peso pesado do vestibular está nessa química, tá? Vamos lá. Pessoal, se nós vamos conversar sobre o equilíbrio iônico da água, a primeira coisa que eu vou fazer é representar a água em equilíbrio com seus próprios íons. Como é que vocês acham que fica a água em equilíbrio com seus próprios íons? H2O. Quem é o cátion e quem é o ânion da água? Quem sabe? Quem é o cátion da água e quem é o ânion da água? Não é H mais OH-, pessoal? É isso ou não é? A água não é H mais e OH-? Tudo bem? Ora, toda vez que nós temos uma reação reversível, toda vez que nós temos um sistema em equilíbrio, não conversa. A gente não pode montar uma expressão da constante de equilíbrio? Pode ou não pode? Né? Dividir o segundo membro pelo primeiro membro? Então aqui, ó, constante de equilíbrio, não é isso? Que seria equilíbrio iônico, portanto seria KI, é igual que produto de H+, que multiplica OH- dividido por H2O, certo? Tem ou não? Porém, se vocês estão lembrados, quando nós aprendemos lei da velocidade, constante de equilíbrio e uma série de outras coisas, tinha aliás, não era nem OBS, era IPC. O que você tinha que fazer quando achava um sólido pela frente? Por que a gente risca o sólido? Porque não existe mol por litro de sólido. Não era assim? Por isso que a gente tirava? Agora, a gente não trabalha com solução aquosa? Trabalha ou não trabalha? Se a gente trabalha com solução aquosa, quando aparecer água líquida, o que você faz com ela? Não, água líquida. Risca também. Vai existir concentração de água na água líquida, meu amigo? Não. Então, na verdade, isso aqui não é água líquida? Então, ela não era nem para aparecer aqui, tá certo ou não? Eu já podia ter riscado antes. Entende o que eu estou falando ou não? Não? Calma aí. É para mostrar onde eu vou chegar. Tudo bem? Então, a princípio, a expressão não é segundo membro dividido por primeiro? Então, física eu aprendi, certo? Porém, da mesma maneira que você risca o sólido, porque não há concentração mol por litro de um sólido, essa água não é água líquida? Nós não trabalhamos com solução aquosa? Eu pergunto, existe concentração mol por litro de água na própria água? Não. Então, se for água gás, exerce pressão, aí você considera. Mas se for água líquida, não. Então, eu já não poderia ter riscado essa água líquida daqui? Mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer diferente. Eu vou usar a matemática, só um instantinho, eu vou usar a matemática e vou jogar essa água para cá. Tá bom? Como é que fica?
KI, aí você vai ficar mais feliz dessa maneira, quer ver? Vezes H2O é igual ao produto H+, vezes OH-. Agora ninguém reclamou, né? Isso eu posso fazer à vontade. E lembra, pergunte. Se ele não especificar a condição, qual é a condição normal da água? Líquida, tá? Mas não pensa por aí não, olha como eu vou fazer agora, você vai ficar mais feliz. Passa lá para ele. Pessoal, lembra que a constante foi ganhando apelido? Lembra? Ela chamou KC, depois ela chamou KP, lembra disso? Depois ela chamou KI, não é? Depois ela chamou KA. Quando é que ela chamava K mesmo? Quando tinha o quê? Ácido. Depois ela chamou KB, Pedro não conversa. Quando era uma base. Olha que coisa interessante. Quando era ácido, ela ganhou o nome de Ka. Quando era base, ela ganhou o nome de KB. Agora não é água? Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar isso aqui e vou dar um apelido. KW. Que vai ser o quê? Equilíbrio iônico de quem? Da água. Sabe de onde vem o W? Não, vocês sabem disso mais que eu. Então, o que passa a ser KW? Constante de equilíbrio iônico da água. Sim, KW só vale para água. Água, que é H+, é OH-. Então, a partir de agora, nós escrevemos assim, ó. KW é igual ao produto de H+ vezes OH-. Essa é, portanto, a expressão da constante equilíbrio iônico da água. Tudo bem? Pergunte. Porque ela é constante, ela não altera. Constante significa dizer que ela não vai fazer nenhuma diferença. É como se aqui valesse 1. Quando você multiplica aqui por 1, não muda nada. Tá bom? Mas para facilitar a vida da gente, é só você dizer que isso aqui ganhou um apelido. Certo? Esse apelido passa a chamar KW. Tá? Então anota aí, KW igual produto H+ vezes OH-. Rapidinho, tá, pessoal? Obrigado. Todos assinaram a presença? Vamos contar? Se tem 29 mesmo? 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 29. Muito bem. Bom, tá pronto aí? Rapidinho, pessoal. A gente vai voltar agora lá no... Eu ia falar primeiro ano, mas não é de vocês, é segundo. Vamos voltar no ano passado, tá bom? Vamos ver como é que anda a sua lembrança do ano passado. Pessoal, H+ faz a gente pensar em quê? Caráter ácido. Não é? E o H- faz pensar em quê? Caráter? Muito bem, parabéns. Então, H+ é responsável pela medida de acidez. Tá bom? E o H- é responsável pela medida de basicidade, certo? Muito bem. Essa constante KW, ela tem um valor. E tem um fator que é importante lembrar, que altera toda a constante equilíbrio. Por quê? A constante equilíbrio, meu amigo, não é sempre o segundo membro dividido pelo primeiro? Todos os casos, né? KC, KP, todos eles. E lembra que um dos fatores que pode deslocar o equilíbrio de um sistema é a temperatura? Lembra? Mexer na temperatura não vai deslocar? Ora, meu amigo, se mexer na temperatura pode deslocar isso para um lado ou para o outro, altera o valor da constante ou não altera? Altera. Então, guarda essa informação. Guarda a informação. Toda constante, seja ela qual for, depende da temperatura, certo? Se mexer na temperatura, altera o valor da constante. E quando o exercício não falar qual é a temperatura,
nós vamos considerar a temperatura ambiente, que aprendemos em termoquímica. Quem lembra, muito bem, Pedro, temperatura ambiente é 25 graus, tá bom? Então, vou passar a informação para vocês. Esse valor de kW, aqui, ó, na temperatura de 25 graus, é igual a 10 a menos 14. Diga. Se você alterar a temperatura, você altera o valor da constante. Pode aumentar ou pode diminuir. Tá bom? Aproveitando a sua pergunta. Pedro, ajuda aí. Se quando eu mexer na temperatura, em qualquer situação, o equilíbrio for... A pergunta que eu faço para o Pedro vale para todo mundo. Mas o Pedro é que vai responder. Se quando eu mexer na temperatura, olha para cá, o equilíbrio for deslocado para a direita, o valor numérico da constante aumenta ou diminui? Aumenta, muito bem. Por quê? Se ele andar para a direita, não vai aumentar o segundo membro? O segundo membro não está no numerador? Aumenta o valor ou não aumenta o valor? E se mexer na temperatura e deslocar para a esquerda, o que acontece? Todos entendem? Então, em qualquer situação, quando o equilíbrio é deslocado para a direita, o valor numérico da constante aumenta. Faz sentido, pessoal? É matemática. Se ele for deslocado para a esquerda, o valor da constante diminui. Isso é só um comentário, tá? Mas para nós o que vale é a temperatura ambiente. Pois bem, meus amigos, na temperatura ambiente, 25 graus, kW vale 10 a menos 14. E é com esse valor que nós vamos trabalhar. Então, eu vou substituir esse valor na expressão de kW. Olha o que vai dar. 10 a menos 14 é igual ao produto H+, vezes OH-. Tudo bem, pessoal? Apenas substituir. Lembrando, mais uma vez, que H+ é responsável pela medida de acidez, vou escrever de novo para você não esquecer. E OH- é responsável pela medida de basicidade. Maravilha. E a partir de agora, vamos falar de matemática de novo. Pessoal, se H+ mede acidez e se OH- mede basicidade, eu vou ter 3 possibilidades matemáticas. Quais são elas? Primeira possibilidade, quando nós estivermos diante de uma solução neutra. Pessoal, qual é a característica da solução neutra? A concentração de H+ tem que ser igual a... Faz sentido ou não? Tá? Agora, atenção, repare que eu vou marcar com a canetinha azul aqui, ó, essa verdade. Solução neutra, H+ ou OH-. Agora vem a matemática. Se a temperatura for 25 graus, que é o que está aqui no quadro, quanto você acha que vale cada uma delas? Não. Parabéns. Olha só, pessoal, o produto das duas não tem que dar 10 a menos 14, era para cá. Essa vezes essa não tem que dar menos 14, 10 a menos 14? Se elas são iguais, quanto é que vale cada uma? 10 a menos 7. Faz sentido ou não? Porque 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7 não dá 10 a menos 14? Então, ó, igual a 10 a menos 7. Agora, reparem, presta atenção nesse detalhe. Eu deixei 10 a menos 7 fora do retângulo azul. Porque só vale 10 a menos 7 se estiver nessa temperatura, não é isso? Vamos supor que ele mexa na temperatura, e o kW dê 10 a menos 12. Vamos supor. Está ouvindo o que eu estou falando? Vamos supor que ele mexeu na temperatura e o kW deu 10 a menos 12. Quanto vale cada uma delas na solução neutra? 10 a menos 6. Faz sentido ou não? Então, a condição para que a solução seja neutra é concentração de H+ igual a H-. Agora, o valor de cada uma vai depender da temperatura. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Deixa eu concluir, depois eu dou um tempinho para vocês copiarem. Qual é a segunda possibilidade matemática? Quando nós estivermos diante de uma solução ácida. Tá certo, meus amigos? O que vocês acham que vai acontecer na solução ácida? A concentração de H... Muito bem, a concentração de H+ maior que OH-. Todos concordam? E se a temperatura for 25 graus, H+ tem que ser maior do que 10 a menos 7. É isso ou não é? E é que mora o perigo. Sabe por quê, pessoal? Maior do que 10 a menos 7 não é 10 a menos 8.
Exatamente isso. Repara que nós estamos trabalhando com o expoente negativo. Atentou para esse detalhe? Não. Maior que 10 a menos 7 é 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4. Tá ou não? Terceira e última possibilidade para você poder copiar em paz. É quando nós vamos diante de uma solução básica. O que vocês acham que vai acontecer na tal da solução básica? É o contrário. A concentração de OH- vai ser maior que a concentração de H+, não é isso? E mais uma vez, na temperatura 25 graus, OH- vai ser maior do que 10 a menos 7. Um minutinho para anotar, se não entendeu, pergunte, tá? Para a gente poder tocar o barquinho. Enquanto isso, eu vou apagar o começo aqui. Posso apagar isso aqui, pessoal? Pode? Pode, dá lembrança. Me conta aí também, quero rir, pô. Por que vocês acham graça do Me Conta? Shhh. Tá pronto aí? Começa a conversar e eu vou andando, hein? Eu vou insistir na matemática. Pessoal, esses números que a gente está trabalhando, 10 a menos 14, ou 10 a menos 7 mesmo, você acha que é um número muito grande ou muito pequeno? Muito, muito pequeno, pessoal. Não é? 10 a menos 7 é 0,00, é um montão de zero. Sim, meu anjo, mas é 0, tá, mas você já entendeu agora a minha pergunta? São valores muito pequenos, não são? Muito bem. E esses valores muito pequenos, né, esse tal de 10 a menos 14, 10 a menos 7, 10 a menos 10, enfim, esses números tão pequenininhos assim, eles começaram a incomodar um sujeito que tinha uma profissão que eu tenho certeza que todos vocês adorariam ter. Ó, era um dinamarquês, de nome Sorensen. Escuta a história que eu vou contar dele. Escuta a história que eu vou contar dele. Eu me lembro até algum tempo atrás, há alguns anos, eu falava do Sorensen, mas eu não dava origem. Uma vez o aluno perguntou, professor, com esse nome, qual a origem dele? Eu não sabia, né? Aí eu fui descobrir, ele era um dinamarquês. Sabe qual era o emprego dele, que todo mundo gostaria de ter? O Sorensen, ele trabalhava numa indústria, numa fábrica de cerveja. E para quem não sabe, escuta aí, a cerveja é uma bebida de caráter ácido. E o sabor da cerveja está ligado diretamente ao grau de acidez. Ou seja, se você alterar o grau de acidez da cerveja, você altera o sabor. E qual era o papel do Sorensen nessa indústria? Era controlar o grau de acidez da cerveja para não alterar o sabor. Ora, para ele controlar e perceber que não alterou o sabor, o que ele tinha que fazer? Tomava todas. Olha que maravilha. Você já pensou em emprego desse? Hein? Não era bom demais? Eu costumo dizer o seguinte, ó, melhor que o emprego do Sorensen é você trabalhar numa fábrica de colchões para testar o produto final. Você já pensou nisso? Imagina você com esses dois empregos. De dia, você tinha o emprego do Sorensen, tomava todas, não é isso? E de noite você ia para a fábrica de colchão para testar o produto final. É, tudo de bom, tá? Bem, brincadeiras à parte, para o Sorensen controlar o grau de acidez da cerveja, ele tinha que fazer conta com números dessa ordem. Com números extremamente pequenos, tá? Pessoal, eu estou falando da época que não tinha computador, não tinha nada disso, era no cálculo mesmo, coisa de maluco. Então um dia, ele falou assim, caramba, essa tal de matemática está atrapalhando muito a minha vida.
né? Fazer conta que esses números muito pequenininhos é coisa de maluco. Eu vou usar uma ferramenta da própria matemática para me tirar dessa enrascada. Olha o que aconteceu. O tal do Sorensen criou os conceitos de pH e pOH. Agora você vai parar de escrever, vai olhar para o quadro para você entender onde é que essa história vai chegar. Então, Sorensen diz que pH, o P é minúsculo e o H é maiúsculo, tá? Significa potencial hidrogeniônico, que é o caráter ácido. pH igual, não se assusta não, já avisei ontem, log de 1 sobre a concentração de H+. Ou pode ser escrito assim também, ó, pH igual a menos log da concentração de H+. E ainda tem uma terceira maneira, pH igual a cologaritmo da concentração de H+. Eu sei que vocês não gostaram, mas calma aí. Não são 3 fórmulas, é a mesma fórmula escrita de 3 maneiras diferentes. E tanto ele fez para pH como fez para o pOH. pOH, novamente o P é minúsculo, o H é maiúsculo, significa potencial hidroxiliônico, é igual a log de 1 sobre a concentração de OH-, ou pOH é igual a menos log da concentração de OH-, ou ainda pOH é igual a cologaritmo da concentração de OH-. Como então? Ué, é só pegar a palavra hidroxila e emendar o finalzinho. O P é potencial, tá? Hidroxiliônico, vai medir o quê? O caráter básico. pH, potencial hidrogênio, lembra do hidrogênio? Hidrogeniônico, que mede a acidez. Até aí tá bom ou não? Agora, conforme eu avisei ontem, quando eu falo que pH trabalha com logaritmo, ninguém gosta, né? Todo mundo fica com raiva do Sorensen. O que esse cara tinha que botar o logaritmo da nossa vida? Pois bem, então eu já falei ontem, eu vou repetir hoje. Eu desligo o Blank, professor de Química, ligo o Blank, professor de Matemática. Se vocês me derem com atenção menos de 10 minutos, eu vou te mostrar que logaritmo é a coisa mais boba do mundo. Se você já viu o logaritmo e tem medo, eu te garanto que daqui a menos de 10 minutos, não só você vai perder o medo, como você vai perceber a sacada genial desse cara chamado Sorensen, tá bom? Tá, anota aquilo ali e já a gente vai falar de logaritmo. Não se assusta não, é muito mais fácil do que você está imaginando. Pode falar. Sem ser, exatamente, ó, o que vai medir o pH? Medida de acidez. E o pH vai medir basicidade. Porém, em vez de trabalhar com esses números loucos, de 10 a menos, não sei lá das quantas, com o conceito de pH, você vê que os números vão ficar muito mais fáceis a gente entender. Tá? Hidroxiliônico, é. Tá? Eu garanto, tá? Aqueles que têm medo de logaritmo, as calculadoras hoje, pessoal, elas fazem logaritmo, é só você apertar uma tecla, não é isso? Porém, vou logo te avisando, mesmo podendo usar a calculadora na prova de Química, você vai ter que mostrar como fez. Se você botar lá, apertar a tecla e botar o resultado do lado, não vai ganhar a questão. Você vai ter que aprender a trabalhar com logaritmo. E para isso eu vou revisar logaritmo com vocês. Tá? Mas é muito mais fácil do que vocês estão pensando. Diga. Potencial, é. É responsável por acidez. É só você pensar, H+ é acidez, o H- é basicidade. Tá? Diga. Pode. Dá lembrança lá. Posso apagar aqui esse quadro do meio? Pode. Rapidinho, por favor. Ó, insisto mais uma vez. Não são 3 fórmulas. É uma fórmula só
escrita de 3 maneiras diferentes. Eu, que não sou muito bom em matemática, eu prefiro usar a primeira. Eu prefiro trabalhar com essa, que é log de 1 sobre H+, e aqui que é log de 1 sobre o H-, porém tem aluno que se identifica mais usando a segunda ou a terceira maneira. Nós vamos chegar na mesma resposta, tá? Matematicamente é claro que vai dar a mesma coisa. E aí você vai ter o direito de escolher qual que você quer, tá? Pode apagar aqui, pessoal? Pode? Vamos? Tá pronto aí? Bom, então, para o seu próprio bem e para a felicidade geral da nação, nos próximos minutos, menos de 10, você vai fazer só 2 coisas. Quais são elas? Primeiro, continuar respirando, pelo amor de Deus. E segundo, prestar atenção. Como é que é? Tentar não dormir? Você agora me deixou triste. A minha aula dá sono em você? Hein? Tá, mas você não vai dormir não. Vamos lá? Olha só, depois eu dou tempo para copiar. Tá bem? Revendo log. Pessoal, quando é que vocês aprenderam o logaritmo? Quando é que vocês viram o logaritmo? Foi esse ano? Não? Já tem tempo, né? Então esqueceram. Tá. É normal que tenha esquecido, não tem problema. Mas eu garanto que se prestar atenção, vai acabar o seu medo com logaritmo. Por que que muito aluno fala que logaritmo é difícil e que não sabe trabalhar com logaritmo? Porque ele esquece a origem. Da onde veio isso? Quando você entender da onde veio, você vai ver que não tem mistério nenhum. Então eu vou começar mostrando de onde veio. Aqui, ó. O conceito de logaritmo é o seguinte: log de B na base A é igual a x se, aqui, ó, esse elevado a esse foi igual a esse. Se A elevado a x foi igual a B. Entendeu ou não? Tá olhando? Log de B na base A é igual a x, se A elevado a x dá igual a B. Esse é o conceito. Quando bater dúvida, volta nisso, porque a dúvida está aqui. Você não sabe de onde veio. Bom, vamos dar um exemplo? Exemplo. Log de 10.000 na base 10. Quem é o 10.000, né? O B. Quem é o 10, né? O A. O X é a resposta, não é isso? Vamos usar o conceito? Não conversa. Log de B na base A igual a X, se A elevado a X foi igual a B. Não foi o que está escrito lá em cima? Então vou escrever. Se 10 elevado a X foi igual a 10.000. Correto, meus amigos? Ora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente transformar esse 10.000 em potência de 10. Aliás, a partir de agora, quem pegar o hábito de trabalhar tudo com... Viu que na lei da diluição tem que trabalhar com potência de 10? Se você pegar o hábito de trabalhar com potência de 10, sua dificuldade de matemática vai ficar para trás. Vai por mim. Meus amigos, quanto é 10.000 em potência de 10? Não é 10 elevado a 4? Então substitui, por favor. 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 4, não é isso? Quanto vale x? 4. Aqui, ó. Esse morreu com esse, não é isso? X igual a 4. Até aí vai bem ou não? Agora eu vou voltar lá. Onde estava escrito 10.000, eu não vou escrever mais 10.000, eu vou escrever o quê? 10 a 4. Então, ó, log de 10 elevado a 4 na base 10 é igual a 4. Acabou ou não acabou? Simples assim.
Ah, Blank, você está brincando, eu estou falando sério. Logaritmo é só isso. Agora, olha a grande sacada do Sorensen. Vamos pegar um exemplo da química. Digamos que o Sorensen estava lá trabalhando na cerveja, ele tinha uma concentração de H+, 0,0001. Ele tinha que fazer conta com aquele número doido. O que ele fez? Bolou o tal do logaritmo. E aí você vai entender por que é logaritmo do inverso. Quanto dá isso aqui em potência de 10? Isso aqui dá 10 elevado a menos 5, não é isso? Não dá 10 elevado a menos 5? Vamos jogar na fórmula do pH do Sorensen? O que diz a fórmula? Que pH é igual a log de 1 sobre a concentração de H+. Aí você vai entender porque é o inverso. pH é igual a log de 1 sobre 10 elevado a menos 5, não é isso? Quanto é 1 sobre 10 elevado a menos 5? pH é igual a log de 10 elevado a 5. Pessoal, quando o logaritmo não tem a base, não fica subentendido que é base 10? Todo mundo sabe disso. Então fala para mim, se log de 10 elevado a 4 é 4, quanto é log de 10 elevado a 5? Então pH é igual a 5. Resumo da história. O Sorensen, que tinha que fazer conta com aquele númerozinho pequenininho, ele passou a fazer conta com um número fácil de entender. Isso é pH. Acabou. Não tem que complicar. Você entende por que é log do inverso? Porque quando você inverte, o que era 10 a menos alguma coisa, não vira 10 elevado a mais alguma coisa? Você pode escrever assim, como botar menos log, vai dar no mesmo. O menos log não vai trocar o estado do expoente? Bom, além disso, o que mais que você tem que saber para terminar logaritmo? Para trabalhar bem com logaritmo, nós vamos rever algumas propriedades. Eu vou deixar vocês anotarem. Quais são elas? Eu espero que vocês lembrem. Se não lembrar, a gente revê agora. Propriedade. Só um instantinho, deixa eu terminar. Só um minutinho, por favor. Primeira propriedade. Quanto é log de A vezes B? Você sabe isso ou não? É log de A mais log de B, não é isso? Segunda propriedade, quanto é log de A sobre B? É log de A menos log de B. Terceira, quanto é log de A elevado a B? É B vezes log de A. Meus amigos, com isso que está aqui no quadro, só isso, eu te garanto que você acerta qualquer exercício sobre cálculo de pH e pH. Pode copiar se quiser. Pergunte. Hein? Não entendi a sua dúvida. Não, existem alguns valores de log que eu vou fornecer para vocês. Para a gente trabalhar com pH e pH, alguns valores eu forneço, tá? Já a gente vai fazer exercício, tá bom? Rapidinho. E vamos perder esse medo de trabalhar com logaritmo, tá? Garanto a você, deixa isso anotado no lugar do seu caderno, onde você possa consultar na hora que esquecer. Quando você tiver dúvida na hora de calcular o pH, vai no caderno, procura esse resumindo log, revendo log, que eu te garanto que você vai sair da enrascada. O que, meu anjo? Entendeu? Se, quando, né? É a condição. É a regra do jogo, tá? Diga. Não é o pH do Sol, isso é tudo com base 10. Pode. Tá? Nós só vamos trabalhar com logaritmo em base 10. Eu também não sei. Mas não precisa, para que não precisa, só precisa saber com base 10. O raciocínio é o mesmo, né? Aquele número elevado ao outro tem que dar outro, mas aí é mais difícil, né? Aí realmente a matemática vai pegar mais, mas não é, para nós não faz a menor diferença. O log, né, o pH
do Sorensen é com log base 10, tá? Diga. Pode. Já está marcada a prova de química, né? Dia 20 e pouco, parece. É. Aliás, vou pagar aqui não. Rapidinho. Mas é uma vez só, né, Mariana? Se eu for te dar 0,2 toda vez que você fala isso, você não zanga não, né? Tá bom. Tá bom. Vou pensar no seu caso. Trouxe aquele cafezinho hoje? Aí, tá vendo? Já perdeu 0,2. Oi. Pode, cuidado para não se afogar. Vamos parar a conversa. Ó, quando começa a conversar muito é porque já copiou tudo, não é isso? Hein? Não entendi, Breno. Ah, tá falando de outra coisa que não tem nada a ver comigo, né? Não, não diga isso. Diga. Vai lá, Pedro. Demora não. Tá pronto aí, pessoal? É a mesma coisa, tudo igual. Tudo igual. Já acabou? Já. Bom, vou tocar o barquinho, pode? Pessoal, o que eu vou mostrar para vocês agora é novamente um pouquinho mais de matemática. Nada que vocês não resistam. Olha para cá. Relação, presta atenção aqui, ó, você vai gostar do final. Relação entre pH e pOH. É muito comum no exercício ele pedir para calcular um, pedir para calcular o outro, ou pedir para calcular os dois. E eu vou mostrar qual é a relação que existe entre eles, para que no momento que você calcule um, automaticamente você já tem o outro. Onde é que começou toda essa história de pH e pOH? Começou no equilíbrio iônico da água, não foi? Não começou naquele KW igual não sei lá das quantas? Lembra disso? Então vou repetir aqui, ó. Acompanha comigo aqui, ó. Tudo começou assim, ó. KW é igual ao produto H mais vezes H menos. Foi isso ou não foi? Olha para cá para você entender. Quando a temperatura é 25 graus, repetindo, o que acontece com o KW? Vale quanto? 10 a menos 14, não foi? Aí eu substituí, foi assim ou não foi? Ficou 10 a menos 14 é igual
ao produto H mais vezes OH menos. Olha para cá. Onde H mais vai medir a acidez e OH menos vai medir a basicidade. Tá bom até aí ou não? Vou botar número num deles, vocês vão me dizer outro. Vamos supor que esse aqui, ó, vamos supor que esse vale 10 a menos 5. Vamos supor. Pergunto. Se esse vale 10 a menos 5, quanto vale esse? 10 a menos 14 menos 5. Quanto dá? Não dá 10 a menos 9, pessoal? Tem gente que não está olhando, depois vai dizer que não entendeu. O produto não tem que dar 10 a menos 14? Se esse vale 10 a menos 5, automaticamente esse tem que valer 10 a menos 9, certo? Até aí não. Esse tal de H+, vai virar quem? Vai virar pH, não vai? E o H- não vai virar o pOH? Olha, meu amigo, se o H+ vale 10 a menos 5, quanto vai dar o pH? Vai dar 5. Não é essa a ideia? Se o H- vale 10 a menos 9, quanto vai dar o pOH? Pergunto. Qual é a relação entre pH e pOH? Vou escrever aqui, ó. Parabéns. pH mais pOH igual a 14. Não é fácil? Detalhe. Todo mundo entendeu isso? Detalhe. Na temperatura de 25. Só pode ter pH e pOH positivo, certo? Meu amor, não existe mais negativo. Qual foi a ideia do Sócrates? Não foi exatamente tirar o número pequeno negativo e botar um número? Então não precisa fazer o log também, é só copiar o número seu. Você que pensa. Isso é só. Você acha que vai ser essa moleza a vida toda? Ah, fala. Sim? Não, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Aguenta aí. Pessoal, ficou claro que a soma algébrica dos dois tem que dar 14? Lógico, na temperatura 25. Se ele mexer na temperatura, ele não mexe aqui o valor de kW? Vamos supor que o kW seja 10 a menos 16. Quanto é que vai dar a soma? Vai dar 16. É difícil, pessoal? Então anota isso, ó. Relação entre pH e pOH, tá aqui, ó. pH mais pOH igual a 14, certo? Diga. Pode falar. Particular é mais caro. É? Tá pensando o quê? Olha lá, particular. É mole um troço desse? Fala aí. Não, meu amor. Porque produto de potência de mesma base, que é menos 5 vezes menos 9, conserva a base soma, menos 5 mais menos 9. Mais com menos dá menos, não é isso? Tá bom? Tá pronto aí? Pode. Vou apagar aqui, tá? Não demora, Breno. Isso vai para o YouTube, hein? Não esqueça disso. Vocês estão esquecendo disso, é? Hein? Eu acredito que ele vai editar. Bom, pessoal, o que eu vou comentar com vocês agora é um dos pontos mais importantes dessa história de pH e pOH e que quando eu era estudante me deu um bloqueio que eu fiquei desesperado por causa da minha professora. Então, para que não aconteça o que aconteceu comigo com vocês, escuta bem o que eu vou dizer. Nós vamos aprender agora escalas de pH e pOH.
Eu já contei para vocês a história das duas professoras que eu tive? Já? Contei logo no começo do ano. A minha primeira professora no primeiro ano era muito inexperiente, dava aula lendo livro, não é isso? E era uma desgraça na minha vida. A segunda, que deu aula no segundo e terceiro ano, era muito experiente, usava uma linguagem que ninguém entendia, eu tinha medo dela, não perguntava nada, sentava lá atrás, e toda vez que ela olhava para mim, eu fazia assim, ó. Exatamente para ela achar que eu estava entendendo e não perguntar nada. E nesse dia, olha bem o que ela falou. Era essa aula. Meus alunos, hoje vamos aprender escala de pH e pOH. E eu lá atrás sentadinho. Vocês vão ver que a escala de pH, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar de pH e pOH. Essa revisãozinha de log, sem chance. Ela partia do princípio, então todo mundo tinha que saber log. Era o último ano, era terceiro ano, né? E ela falou assim, vocês vão ver que escala de pH e pOH é uma escala de medida de acidez. Eu registrei. Escala de pH é uma escala de medida de acidez. Aí, concordei. E vocês vão aprender que uma solução de pH 2 é mais ácida que a solução de pH 5. Eu digo, opa, essa mulher está louca. Porque quando você fala em escala de medida, o que você pensa? Quanto maior, vale mais. Não é razoável isso, pessoal? Eu já tinha medo da mulher. Ela era velha. Eu não sou novo, não, tá? Ela era muito isso. Ela já estava caquética. Ela era muito velhinha já. Tá? Aí eu disse, será que essa mulher errou? Não perguntei nada. Ela repetiu, olha, vou repetir, presta atenção. Opa, ela vai repetir, deixa eu ouvir o que ela vai falar. Nós vamos aprender escala de pH. E eu estou lá. Escala de pH é uma escala de medida de acidez. E vocês vão aprender, com essa escala, que uma solução de pH 2 é mais ácida que a solução de pH 5. Eu digo, danou-se, a mulher endoidou de vez. E eu fiquei com aquilo engasgado por muito e muito tempo, porque ela passou a informação errada. Ela não fez de propósito, mas ela não mediu o que ela estava falando. Pessoal, escala de pH não mede acidez nada. A escala de pH compara a acidez. Ué, Blank, dá no mesmo? Não, senhor. Comparar é uma coisa e medir é outra. Você pode comparar sem medir. Pode ou não pode? Pode. Pode. Né? Esse é maior. Vocês, alguns entendem de carro, mas quem não entende vai perceber o meu exemplo. Imagine você, 2 carros, 0. Ainda estão com plástico no banco, nem levaram placa ainda. Um Gol, desse último Gol, geração 5, 6, sei lá, novinho, um Gol, está cheirando a novo. Um Gol, pense, um Gol novo, 0. Quem gostaria de ter um Gol zerinho aqui? Todo mundo. Ao lado desse Gol, 0 também, com plástico no banco, não tem placa ainda, uma BMW. Calma, não perguntei qual você preferia, só quero que você acompanhe meu raciocínio. Chama um leigo e fala assim, tá vendo o Gol, tá vendo a BMW? O cara nunca viu o carro na vida dele. Olha para o Gol, olha para a BMW, pergunta ele assim, qual você acha que vale mais? Qualquer leigo tem uma noção da resposta, não tem? Que tenha bom senso, óbvio, né? Estou falando de leigo que tenha bom senso. Meu anjo, mas vamos, me ajuda aí, quebra meu galho. Qual você acha que vale mais, um Gol ou a BMW? Ah, aí você está brincando comigo. Aí não. Concorda que uma BMW vale mais do que um Gol, pessoal? Óbvio que sim. Eu pergunto, está medindo ou está comparando? Só está comparando. É ou não é? Sem dúvida a BMW vale mais do que o Gol, não vale? Aí você fala para a pessoa que respondeu, parabéns, você acertou. Agora responde para mim, quantas vezes a BMW vale mais que o Gol? Agora tem que medir, não tem? Percebe a diferença? Aí eu digo para você, olha, esse Gol custa 30 mil reais. E essa BMW custa 150 mil reais. E agora, quantas vezes vale mais? 5. Você percebe a diferença entre comparar e medir? Ficou claro o que eu estou dizendo? Então, a escala de pH não mede acidez. Quem mede acidez é
concentração de H+. A escala de pH apenas compara quem é mais e quem é menos, quem é maior e quem é menor. Agora o valor real você tem que medir, tudo bem? Eu vou fazer a escala, não copie enquanto eu estiver explicando, depois eu vou dar tempo. Olha, essa escala de pH, então aqui em cima, ó, eu vou fazer a escala, tá certo? E aqui embaixo eu vou botar a concentração de H+. Pessoal, o que é a concentração de H+? Não é a medida de acidez? Sim ou não? Vamos supor, essa escala vai do 0, não é isso? Até o 14, né? Concorda que o máximo tem que ser 14? Eu estou admitindo que a temperatura é 25. Me ajuda a construir essa escala pelo que nós aprendemos até agora. Digamos que a concentração de H+, vale 10 a menos 2. Quanto vai dar o pH? Maravilha, 2, não é isso? Digamos que a concentração de H+, vale 10 a menos 5. Quanto dá o pH? 5. Digamos que vale 10 a menos 8. Quanto dá o pH? É assim ou não é? Tudo bem? Onde é que está a medida de acidez? Não está aqui embaixo? Onde é que está a escala de pH? Está lá em cima. Agora, vamos lá. Por que a minha professora errou? Não foi proposital, mas ela errou. Porque ela não mostrou isso, ela só mostrou aquilo. Responde para mim. Quem é maior? 10 a menos 2 ou 10 a menos 5? Quem é maior? Então a minha professora estava certa, não estava? Se 10 a menos 2 é maior do que 10 a menos 5, uma solução de pH 2 é mais ácida que a solução de pH 5? Agora você entende, não entende? Só que ela não tinha me contado a história toda. Resumo da história. Quando andar para lá, não está aumentando a acidez? Está diminuindo o pH. Então, quanto mais para a esquerda, ó, quanto mais para a esquerda, o que acontece? Aumenta a acidez, está certo ou não? Quando andar para a direita, vai diminuir a acidez, não vai? Ou aumenta a basicidade, correto? Pessoal, se a escala vai de 0 a 14, onde é a solução neutra? Então, no 7 da história, não é isso? Nós temos aqui uma solução neutra, isso na temperatura 25. E nessa mesma escala que eu fiz o pH na linha de cima, eu não posso fazer o pOH na linha de baixo? Pode ou não pode? Pode. A soma dos dois não tem que dar 14? Então, se o pH é 2, quanto é o pOH? 12. Se o pH é 5, quanto é o pOH? 9. Se o pH é 7, quanto é o pOH? 7. Se aqui é 8, quanto é aqui? E por aí vai. Quando aqui for 10, aqui vai ser 2, não é isso? Quando aqui for 13, aqui vai ser? 4, desculpe, errei. Desculpe. Aqui vai ser 1, tá ou não? E aqui vai ser 0. Em outras palavras, quando o pH aumenta, o pOH diminui e vice-versa. Agora, ficou bem claro para vocês que quanto menor o pH, a solução é mais ácida? Então, quem mede a acidez não é a escala, quem mede a acidez é a concentração de H+. Isso tem que ficar bem claro para vocês. A escala apenas compara. O que nós concluímos? Que quanto menor o pH, maior a acidez. Simples assim. Pode anotar se quiser. Pergunte. A escala tem os dois, um em cima e um embaixo. Mesma coisa, mesma coisa. Se aqui está aumentando a basicidade, é porque aqui está diminuindo a acidez. Se aqui está aumentando a acidez, está diminuindo a basicidade. Enquanto sobe, um aumenta ou diminui. Tá? Se eu fosse botar aqui embaixo, ó, se eu fosse botar aqui embaixo, OH-, não é isso? Para medir a basicidade, se fosse o caso, se aqui é 10 a menos 2, quanto seria aqui embaixo? Seria 10 a menos 12, não é isso? Sim ou não? Se aqui é 10 a menos 5, aqui seria quanto? Não seria 10 a menos 9? Lembra que a soma dos dois tem que dar 14? Alguma dúvida? Pode anotar se quiser.
Por isso é que muita gente não entende como é que pode. O pH está tão pequeno, por que está tão ácido? Porque é exatamente o contrário. Eu custei a entender isso, tá? Eu saí daquele dia naquela aula muito confuso, até que caiu a ficha depois. Pode, não demore que eu vou passar um exercício muito importante, muito. Oi, fala. Não. Mesma coisa, olha só. O menos 9 é maior. Quando anda para lá, ó, aumenta a basicidade. Então eu entendi errado. 10 a menos 9 não é maior do que 10 a menos 12? Então, um POH, aí você está falando de pH. O POH 9 é mais básico que um POH 12. Mesmo raciocínio. Quanto menor o número, maior o caráter. Tá certo? Quando você estiver falando de pH, quanto menor o pH, mais ácido. Quando você estiver falando do pH, quanto menor o pH, mais básico. Tá claro? Hein? OH menos. Hidroxila. Como assim? Esse aqui é maior. 10 a menos 9, aqui é o contrário. 10 a menos 9 não é maior do que 10 a menos 12? Tá? Pessoal, a gente vai fazer um exercício só um, que é o mais simples e ao mesmo tempo é o mais importante de tudo que a gente viu hoje. Estou dando um tempinho para vocês terminarem de copiar. A gente vai fazer um só. Ele é ao mesmo tempo mais simples e o mais importante de tudo. Quando você entender o que está por trás desse exercício, você está pronto para resolver tudo de pH e pH. Vamos lá? Senão daqui a pouco já vai ter gente reclamando, tá na hora, quero ir embora, não sei o quê, pé. Não é? Como se eu desse muita importância para isso, né? É, também, concordo. Mas eu não vou estourar o horário hoje não, pode ficar tranquilo, tá? É umzinho só. Vamos! Pode ser? Anote aí. 2 soluções. Vai ficar no quadro, não vou apagar mais nada, tá? 2 soluções, vírgula, letra maiúscula, A e B, 2 soluções, vírgula, A e B, vírgula, possuem, vírgula, respectivamente, aqui ó, pH igual a 2 e pH igual a 6. Ponto, vou repetir. 2 soluções A e B possuem respectivamente pH igual a 2 e pH igual a 6. Ponto. Responda. 2 pontos, letra A. Duas soluções A e B possuem respectivamente pH 2 e pH 6, tá? Responda. Letra A. Qual é a mais ácida? Interrogação. Pula uma linha só, não precisa mais que isso. Letra B. Quantas vezes é maior a acidez? Quantas vezes é maior a acidez? Interrogação. Pessoal, essas 2 perguntinhas vão mostrar exatamente a diferença de comparar e medir. Eu sei que a letra A todo mundo acerta, eu quero ver a letra B. Vamos lá, 1 minuto.
Pedro, você anotou o exercício? Oh, meu Deus do céu. Estava viajando? Foi passear, não? É lamentável. É lamentável, Pedro. Só lhe resta uma palavra de consolo, sabe qual é? Sapato. Por quê? Não é consolo, mas consola, ainda bem. O que não presta, vocês não esquecem, né? Fala. Vai lá, vai lá. Breno, ajuda aí. Qual solução é mais ácida, pH2 ou pH6? Todos concordam que a solução A é mais ácida que a solução B? Ou alguém não concorda comigo? Essa até a vovó que está no túmulo acerta. Eu quero ver a letra B. Quantas vezes é a maior acidez? 3 vezes. Não, errou. Não. Não. Ué, não é. Não. Olha para cá, pessoal. Eu disse que esse exercício, escuta aí. Cala a boca, menino. Pessoal, eu falei que o exercício é o mais simples e mais importante. Qual é a diferença da pergunta da letra A para a pergunta da letra B? Na história do comparar e medir, isso tem que ficar bem definido para vocês. Quando você olha pH2 e pH6 e pergunta qual é a mais ácida, ele só está comparando. Concorda comigo ou não? O que nós aprendemos? Quando diminui o pH, não aumenta a acidez? Todo mundo fala, pH2 é mais ácido. Parabéns, você acertou. Agora, quem é que mede a acidez? É o pH? Não. Então você vai fazer o raciocínio inverso. Meu amigo, se o pH é 2, quanto é a concentração de H+? Não é 10 a menos 2? Sim ou não? Se o pH é 6, quanto é a concentração de H+? Não é 10 a menos 6? É ou não é? Responde para mim. Quem é maior? Não conversa, Pedro. Quem é maior? 10 a menos 2 ou 10 a menos 6? Muito bem, vamos escrever. 10 a menos 2 é maior do que 10 a menos 6. Agora, para você saber quantas vezes o número é maior que o outro, não tem que dividir um pelo outro? Quantas vezes 20 é maior do que 5? 20 dividido por 5, 4 vezes. Quantas vezes 10 é maior do que 2? 10 dividido por 2, 5, não é isso? Quantas vezes 10 a menos 2 é maior do que 10 a menos 6? 10 a menos 2 sobre 10 a menos 6, não é assim? Joga esse para cima, vira 10 a menos 2 vezes 10 elevado a 6, que é 10 elevado a 4, meu amigo, isso significa 10.000 vezes. Entendam, pelo amor de Deus, para a gente fechar essa aula, a escala de pH é uma escala logarítmica. Então, quando você fala, anda só um ponto da escala do pH, um ponto só, é o que você pensa. Cada ponto que ela anda vai de 10 em 10, não vai? Conta no dedo aqui comigo, ó. Conta no dedo. pH 2, não é isso? 2, 3, 4, 5, 6. Não andou 4 degraus na escala? Foi ou não foi? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Aquelas 4 unidades que parecem uma coisa pequena corresponde a 10.000 vezes. Viu por que o Sorensen sofria lá com a medida de acidez da cerveja? Por causa disso. Tá claro, pessoal? Então, quando ele fala da escala, ele está comparando, tá certo? Quando você tiver que dar valor, você tem que voltar na concentração de H+. Tá bem? A gente para por aqui. Terça-feira tem mais. Vou mandar uma lista que eu deveria ter mandado, desculpe, tá bom? Espero que vocês façam, resolvam. Um abraço a todos e até terça, se Deus quiser.